Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 129, onde vamos estudar, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 16. É aquele que fala assim: não se pode servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Que negócio é esse de Mamon, Sérgio? Não estou entendendo o negócio de Mamon, não. Mamon é mamona? O que é Mamon isso, né? Mamon é um termo derivado da Bíblia que fala sobre a riqueza material, a cobiça, a ganância, a obsessão pelo dinheiro. Já deixo claro aqui, não se pode servir a Deus ou a Mamon. Não quer dizer que você não pode ter dinheiro, não. Todo mundo aqui trabalha para isso, mas é quando vira uma obsessão. Quando você só vive para aquela questão do dinheiro. Então, o capítulo 16 fala isso. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje estudaremos o item número 5, que fala de uma parábola de Jesus, a parábola do mal rico. Repara que interessante. Se tem o mal rico, é porque também tem o bom rico, comprovando aquela situação do dinheiro que a gente estava comentando, né? Mas vamos entender isso melhor no estudo de hoje, ok? Muito bem. A nossa página na internet aqui, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda semana um novo vídeo, esse que você está assistindo agora. Além disso, você encontra o texto do Evangelho, encontra o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, é do livro Pão Nosso, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Vai encontrar também o significado das palavras mais difíceis, né? Estudar o Evangelho, meu Deus do céu, é cada palavrinha complicada, né? Então, ele coloca, né? Redivivo, senda, deliberação, mitigar, úlceras. A gente bota o significado em parênteses para você entender. Tem ainda o tirar dúvidas. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp para a gente. Qual é o WhatsApp? Aqui, 21 992475631. Manda o WhatsApp, manda a sua dúvida, manda a sua pergunta. E pode até conversar também sobre outros assuntos, não precisa ser apenas sobre o Evangelho, não. Quer falar, quer conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar o WhatsApp à vontade. Sérgio, eu posso passar o teu WhatsApp para um amigo meu? Pode, não tem problema nenhum. A única informação que eu dou aqui é que nem sempre eu consigo responder na hora. Mas todas as mensagens, 100% das mensagens são respondidas, tá certo? Se você preferir o bom e velho e-mail, aqui o e-mail, amor, perdão e fé, @gmail.com. Você pode também mandar o teu e-mail, que a gente sempre responde. O e-mail, muitas vezes ele cai naquela caixa de spam, tá? Se eu demorar muito e eu não responder, você manda de novo, porque eu não devo ter visualizado, tá joia? Para a turma que curte o Facebook, aqui facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto. Clica lá no curtir, no seguir, no compartilhar, né? Vamos levar adiante cada vez mais essa ideia, essa proposta do Evangelho no Lar. E a gente também informa aqui que todos os nossos estudos são transmitidos na Rádio Espiritismo. Aqui, www.radioespiritismo.com.br. Então você pode procurar lá na grade de programação, você vai encontrar lá os nossos estudos na Rádio Espiritismo. Eu sei que toda sexta vai ao ar, tem vários dias e horários. Você clica lá na grade de programação, tá bom? Então, tendo tudo isso esclarecido, né? A gente lembra também. Pega o copo de água, pega a garrafa, a minha já está aqui, Pega a garrafa com a água, que daqui a pouco faremos a fluidificação da água também. Diante disso,
Vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá então, né? Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos foi dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram neste ambiente preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente falando este local e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, vamos para o estudo da nossa página de preparo. Toda vez eu lembro isso aqui, tá? A nossa página de preparo, ela não é uma leitura aleatória. 99% das pessoas que fazem Evangelho no Lar, elas pegam na página de preparo uma leitura aleatória. Pega o livro Pão Nosso, por exemplo, abre uma página ao acaso e faz a leitura. São leituras construtivas, edificantes? São, mas muitas vezes a leitura não tem nada a ver com o assunto que vai ser estudado no Evangelho. E por que eu digo 99%? Porque dá muito trabalho pegar toda a coleção Fonte Viva, são 5 obras, e a gente observar cada capítulo, esse capítulo aqui é compatível com a parte tal do Evangelho, e colocar ele compatível. No nosso caso, nós fizemos isso. Então, toda a página de preparo nossa, ela realmente é um preparo, ou seja, tem a ver com o estudo do dia. É por isso, inclusive, que em alguns casos, a gente às vezes leva até mais tempo na página de preparo do que no próprio estudo do Evangelho. E não tem problema nenhum com relação a isso. Volta e meia, um ou outro manda uma crítica, Sérgio, a tua página de preparo, você estudou o Evangelho 5 minutos, a página de preparo levou 20. Né? Mas é tema que tem a ver com o próprio Evangelho. Dito isso, vamos lá, né? É o capítulo número 116 do livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, e o autor é o Espírito Emmanuel. E o título desse capítulo 16 é Ouçam-nos. Que nos ouçam, né? Então ele começa com uma citação que foi anotada por Lucas no capítulo 16, versículo 29, que diz assim: Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Vamos entender que negócio é esse de Abraão, né? A origem do nome Abraão, ela é hebraica, do nome Abraham. Abraham significa, são duas palavras, a palavra Abram, que quer dizer pai elevado, e a outra palavra que é Amon, Abraham. Tá? Amon significa muitos, multidão. Então, Abram quer dizer pai elevado e Amon de multidão, ou seja, o pai das multidões, Abraão. Tá? A história de Abraão, ela consta na Bíblia, Antigo Testamento, no livro Gênesis. Não confunda a Gênese do Espiritismo, da obra de Kardec, com a Gênese lá da Bíblia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Então, Abraão, né, antigamente era chamado de Abrão, né? Deus posteriormente mudou, Deus posteriormente mudou o nome dele para Abraão. Então, é esse pai aí das multidões, ok? Então, ele começa falando assim: Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, ok. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Então ele está comentando sobre essa parábola, daqui a pouco a gente vai fazer a leitura dela. Inúmeras pessoas
se aproximam das fontes de revelação espiritual. Então, Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E um monte de gente chega muito perto dessa verdade. E alguns até alcançam o conhecimento dessa verdade. Mas aí ele fala assim, entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Eu vi determinada situação, eu descobri determinada situação, eu entendi, eu aprendi, mas eu não quero praticar isso não, isso vai me dar um trabalho tão grande, não quero não, Sérgio, esse negócio é libertação, tá? Ou seja, ele continua trabalhando o seu laço egoísta. Tá bom. Eu vou condenar? Eu vou absolver? Quem sou eu para condenar ou absolver? Eu vou entender que ainda não chegou a hora daquela pessoa crescer, evoluir, progredir. Pode ser que ela cresça, evolua e progrida nesta encarnação? Pode. Pode ser que não consiga nessa encarnação? Também pode. Pode ser que ela só vai crescer daqui a 2 encarnações, 3, 5, 10 encarnações? Também pode. Ok? Deu para perceber aí? Então, ele continua colocando aqui, né? Há precisamente um século, ou seja, faz exatamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos na grande movimentação do cristianismo redivivo, renovado, né? Redivivo é renovado. Eu faço uma pausa aqui, quando ele fala assim, precisamente, com precisão, um século, eu lembro que este livro, Pão Nosso, ele foi psicografado no século passado, no século XX. Por isso ele falava, né, há um século. O Espiritismo surgiu nos anos 1850, por aí, né, na segunda metade do século XIX, e este livro foi psicografado na segunda metade do século XX. Então ali ele falava há um século. Hoje já tem mais de um século. Ok? Pelo menos um século e meio aí já tem. Tá? Então, só para a gente entender. Então, há um século, ou seja, há mais de um século nesse caso, né, estabeleceu um intercâmbio mais intenso entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Redivivo é renovado, vivo novamente. Contudo, tem aprendizes que contemplam o céu angustiados, tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Olha, eu aqui achei bacana essa ideia, esse contato aí com os amigos espirituais, mas eu nunca recebi uma mensagem do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu avô, aquela coisa toda. E eu vou aqui levantar uma questão. Será que aquele espírito está preparado para enviar uma mensagem? Se você assistiu o filme Nosso Lar, André Luiz, o filme todo, ele queria vir aqui para a Terra, mandar mensagem, aquela coisa toda. Ele não estava preparado. Só na região de umbral, de trevas, ele ficou 8 anos. Como é que ele poderia mandar mensagem? Ai, Sérgio, agora que eu estou mais preocupado ainda, que meu pai morreu tem 6. Se o André Luiz ficou 8 anos, o meu pai de repente não era tão assim, e aí
calma, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. Isso não quer dizer que teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó estão também no umbral, não. Peraí. O que a gente está querendo dizer é que nem sempre o espírito está preparado para mandar uma mensagem. Outra questão. Vamos supor que o espírito esteja preparado. Será que você está preparado para receber uma mensagem? E aí? Eu conheço uma pessoa que uma vez a gente estava num almoço, num evento, e ela é totalmente cética, ela não acredita em nada, né? Ela contesta tudo, ela acha que tudo isso é brincadeira, que é deboche, né? E outro dia ela falando, eu nunca recebi uma mensagem da minha mãe. E eu fui meio assim, meio talvez indelicado, não sei se cheguei a ser indelicado, mas eu falei, mas e se tivesse chegado uma mensagem? Você ia acreditar? Você ia realmente botar fé que aquela mensagem é uma mensagem da tua mãe? Dificilmente, né? E ela mesma falou, não ia acreditar. Eu falei, então para que a tua mãe ia perder tempo mandando uma mensagem para você? Só para dizer que mandou? Não, você não ia acreditar mesmo, você não ia nem ler, você ia já rasgar e jogar fora. Então repara, né? Alguns ficam angustiados que não recebeu aquela mensagem, né? Vamos lá, a gente precisa levar isso em consideração. O Chico Xavier falava, o telefone toca de lá para cá. Então, primeiro, é aquele espírito estar pronto, preparado, em condições de mandar uma mensagem. E em segundo lugar, quem está aqui na Terra também estar pronto para receber uma mensagem. Ok? Se você começou a conhecer o Espiritismo através do nosso Evangelho no Lar, hoje, número 129. Então já passaram 129 semanas. Será que antes você talvez estivesse preparado? Talvez agora você já esteja um pouco mais. Ok, mas também não é garantia que vai receber ou não. O telefone é de lá para cá, como a gente falou, né? Então ele coloca assim, alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, do caminho, né? Alegando tais motivos. Eu não vou ser espírita não, você pode praticar amor, caridade. Não quero isso, não vou receber mensagem. Então você está fazendo uma negociação, né? Eu vou ajudar o próximo desde que eu receba a mensagem. Não recebi mensagem, eu não ajudo ninguém. É isso então? Será que faz sentido você pensar, sentir e agir desse jeito? Então você não está praticando caridade nenhuma. Deixa de ser interesseiro. Você está sendo interesseiro. Você não está sendo caridoso. Existe uma diferença aí, ok? Ele coloca aqui, para esses, né, que se desviam do caminho alegando esses motivos, para esses, o fenômeno e a revelação no Espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Não vi nada, então não acredito. Tá bom. Aí o Emmanuel prossegue. Isso, porém, não passa de contrassenso. Contrassenso é aquilo que vai contra a lógica, vai contra o bom senso, né? Então, ele diz aqui, quem poderá garantir a perpetuidade, a eternidade dos elos frágeis das ligações terrestres? Eu posso falar meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha. Esse sentimento de posse, meu, minha, ele talvez esteja só nessa existência. Ou melhor, ele está só nessa existência. Porque aquele que é meu pai, quando desencarnar, ele vai reencarnar em uma outra situação. Pode vir como meu filho, pode vir como meu irmão, ou pode vir num lugar que eu nem faço ideia, sendo um mero desconhecido na minha vida. Então, esses elos das ligações terrestres, eles são muito frágeis.
É porque a gente olha com a visão não reencarnacionista. Eu quero que seja dessa vida aqui. Quer ver uma outra possibilidade? Eu falei, né, sobre receber mensagem. Primeiro, o espírito estar preparado para isso. Segundo, eu aqui encarnado estar preparado para receber. Mas e se aquele espírito desencarnou e já reencarnou de novo? Como é que vai receber mensagem? Como é que vai fazer? Então são várias as possibilidades, vários os motivos, ok? Ele coloca, o impulso animal tem limites. Então, aquele meu instinto aqui, o instinto animal que nós carregamos, tem limites. E ele continua dizendo, ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. Porque, na verdade, se eu perceber que praticar a caridade é bom, me faz bem, é legal, é um caminho que nos leva ao progresso, à evolução, ao desenvolvimento, eu já não vou mais nem me preocupar se eu vou receber alguma mensagem ou não. Não está mais vinculado, já não está mais uma dependência, já não é mais uma negociação. Um sujeito pode fazer a caridade para receber algo em troca. Mas quando você realmente aprendeu, ou seja, acabou essa cegueira, que a pessoa está fazendo a caridade em troca, por interesse, não é caridade, é interesse. Ou seja, ele ainda está cego. Quando ele pratica a caridade, realmente, porque fazer a caridade é bom, aí ele já não está mais nem preocupado com os seus caprichos pessoais. Ah, mas é porque eu quero isso, ah, não, mas é porque eu quero aquilo, ah, mas é porque não sei... E por aí vai. Outro dia, eu estava numa instituição e era aniversário de um daqueles cadeirantes, daquelas pessoas ali que tem um monte de limitação. E tinha uma pessoa lá que estava, né, com esse interesse, era de receber mensagem disso e aquilo, e falando, olha só como é que eu estou sendo caridoso, olha como é que eu estou aqui, olha só, eu estou aqui passando meu domingo, eu podia estar na praia, eu podia estar em casa, eu podia estar fazendo isso, estou aqui. Peraí, ele já está fazendo o quê? Então é negociação? Vai lá porque lá é bom, você ajudar, você ser instrumento de ajuda. Ela estava indo querendo negociar alguma coisa. E aí foi até engraçado que na hora do aniversariante, poxa, alguém pode dar aqui um pedaço de bolo para ele, dar na boca dele aqui? E parou na mão dessa senhora, né? Ela, não, ficou assim, ficou toda cheia de... Não. Aí eu e uma outra pessoa falaram, deixa aqui que a gente dá. E pegamos, demos lá pro rapaz, a gente tá mais... Então, repara, e ninguém fez isso pensando em troca. Agora, essa pessoa estava fazendo pensando em troca. Não recebi mensagem nenhuma, chegou nada para mim, também não vou dar comidinha na boca dele, não. Ah, não chegou nada? Como se isso, né? Ela vai no setor de reclamações, né? Para ver se agora da próxima vez chega. Peraí, o que é isso? Faz ali porque a caridade é boa. Ajudar faz bem, você se torna um instrumento do bem, de ajuda, de auxílio. Agora, posso eu também querer condenar aquela pessoa, aquela senhora? Não, também não posso condenar. Eu posso entender que ela ainda está cega, ainda não está percebendo. Ela precisa amadurecer alguns valores, alguns pensamentos, alguns sentimentos, para ela então conseguir evoluir. E aí vem uma outra questão que é muito comum, mas é uma senhora, ela já devia saber um monte de coisa, devia ter experiência de vida, aprender... Gente, ela está uma senhora nesta vida, mas o espírito dela, naturalmente, não é um espírito amadurecido, tão evoluído assim. É um espírito infantil, então
vai ter esse comportamento infantil, mesmo que ela esteja numa idade física de uma senhora de idade. Assim como uma criança, que é um espírito evoluído, se for um espírito evoluído e está encarnado, ainda está nesta vida no corpo de uma criança, ele também vai dar lições de moral, vai passar valores aí sensacionais. Deu para perceber? Então, ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. Tá? E ele continua dizendo: o mundo está repleto de mensagens e de emissários, pessoas que mandam mensagens, há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura. De repente, para o meu aprendizado, eu pego esse livro Pão Nosso aqui, não tem uma mensagem do meu avô, ou da minha avó, ou do meu bisavô, ou da minha bisavó. Ou seja, não é particular para mim. Mas esse conteúdo aqui, essa quantidade de mensagens, se eu ler e eu entender, já vai valer mais do que aquela mensagem daquele parente. Fez eu compreender uma série de coisas. Mas eu é que quero, pelo meu ego, tem que ser a mensagem do fulano. Ah, tá bom, vai fazer o quê? Então ele fala, não é requisitar a verdade para o círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação, na determinação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Eu entender que não chegou a mensagem, isso é passageiro. Numa outra vida, ou no plano espiritual, ou quando eu desencarnar, ou até mesmo na hora do sono, quando eu tenho os meus sonhos, e eu falo que eu sonhei com determinada pessoa, muitas vezes não é um sonho, é um encontro. O espírito se desdobra, ele se afasta do corpo físico e ele pode se encontrar. Por que não? Então ele coloca muito essa questão aí, a gente ter uma percepção desses valores. Aí a gente chega, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item número 5, parábola do mal rico. Então ele diz que Mamon é um termo derivado da Bíblia para descrever riqueza material, cobiça, na maioria das vezes. Não é necessariamente uma divindade, mas como um ser, Mamon representaria o terceiro pecado, ganância, avareza ou a obsessão pelo dinheiro. Então a gente chega aqui numa passagem que está anotada por Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Tá? Então ele começa falando assim: havia um homem rico que vestia púrpura, uma cor vermelha escuro. A púrpura era uma cor usada pelos reis, tá? E linho, Nossa, linho, aquele tecido nobre, E se tratava magnificamente todos os dias. Talvez nos dias de hoje seria o que se chama daquele metrosexual, aquele cara que é todo vaidoso, se trata todo e tal, enfim. E ele fala, havia também um homem pobre, chamado Lázaro. Ele estava deitado à sua porta, todo coberto de úlceras. Gente, úlcera. Hoje em dia, a medicina sabe o que é úlcera. É uma gastrite, aí a gastrite ela evolui e vira uma úlcera. Naquela época ninguém sabia de úlcera, não. Úlcera significava ferida. Então, estava esse homem chamado Lázaro, todo coberto de feridas, tá? Que muito estimaria, ele queria muito poder também mitigar, reduzir a fome, ele estava também com fome, Ele queria reduzir a fome, diminuir a fome dele com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava. O pessoal não dava uma migalha para a criatura que estava ali. E os cães
lhe vinham lamber as chagas. Então os cães ainda vinham lamber a ferida lá dele. Ele continua contando. Ora, acontece que esse pobre homem morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o peito de Abraão, para os braços de Abraão. Abraão, esse Deus, né? Considerado como Deus, Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Então, vale lembrar que Jesus usava essas palavras, céu, inferno, tudo, para um melhor entendimento daquele pessoal. Era muito difícil deles entenderem alguma coisa. Então ele fala, o rico morreu e acabou indo para o inferno. Aquele todo pobre morreu e foi para o céu. Como assim, né? Então ele continua. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e via de longe Abraão e Lázaro em seu seio, exclamando essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebestes em vida teus bens e que Lázaro só teve os males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Então, aquele cara rico que era incapaz de dar uma migalha para uma pessoa que estava em dificuldade, morreu, foi para esse inferno e viu o Lázaro, que estava lá naquela miséria junto com Deus. Ele falou: Pai Deus, não tem uma vaguinha aí para mim, não posso ficar junto aí com vocês, não? E aí Deus vira e fala: meu filho, você já ganhou tudo que você queria. Já teve tudo que você queria, por que você não aproveitou? Por que você não construiu algo de bom para você? Então ele colocou nessa situação. Aquele ali que estava sofrendo, sofreu, ficou resignado, não bateu em ninguém, não se revoltou, não matou ninguém, apesar daquela fome, das feridas, daquilo tudo, levou numa boa. Ou seja, ele quitou o seu débito, ele resgatou o seu débito, pôde então ir para um lugar mais elevado. Ok? O outro não. O outro teve toda a oportunidade de ser instrumento de ajuda para muita gente, mas ele só olhava para a ponta do próprio nariz. Tá bom. Como é que ele vai querer que os outros olhem para ele se ele só olha para a ponta do nariz dele e não olha para ninguém? Lei de causa e efeito, né? Aí ele continua falando. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar que estás para aqui. Então, ele fala sobre a compatibilidade no que diz respeito ao progresso moral e à evolução espiritual. Assim como uma viagem de primeira classe num transatlântico. Só tem acesso àquele transatlântico o sujeito que é muito rico. O sujeito que é muito pobre não vai ter acesso. Não é isso? Então ele coloca, está separado ali. Então ele diz que no que diz respeito ao aspecto moral, de evolução, de progresso, essa separação também existe. Aquele que moralmente está bem evoluído, ele vai para uma região melhor. Aquele que moralmente não tem evolução, é muito atrasado, ele vai ficar numa outra região. E nada mais natural. Quando você está numa escola e você estuda, faz a tua parte, tira a nota boa, é aprovado, chega uma hora que você não precisa mais ficar naquela escola. Agora o outro que não estudou nada, não quis nada, ele vai ficar naquela escola talvez a vida toda. Não é verdade? Então, dentro dessa comparação, é que essa parábola aí, né, foi sendo esclarecida. Aí,
ele coloca, disse o rico, eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes para a casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunhos dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com ele, farão penitência. E Abraão respondeu-lhe, se eles não ouvem a Moisés e nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que alguns dos mortos ressuscite. Lembra lá na página de preparo? Quando o sujeito quer uma psicografia do pai, da mãe, do avô ou da avó. E aí, o que a gente falou? Tem essa coleção toda, cheio de lições, de espíritos muito mais iluminados do que o do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe. Se com essas lições aqui, vindo do Emmanuel, vindo do Chico Xavier, vindo do Divaldo Franco, eu não estou nem aí, eu jogo fora. Aí a do outro lá que a pessoa também não vai dar valor. É igual aquela moça que eu contei lá, né? Daquela festa que ela disse, nunca recebeu uma mensagem de ninguém. Ué, o espírito não vai perder tempo mandando a mensagem para quem não vai dar atenção, para quem não vai ler, para quem não vai nem ligar. Para que vai? Ou vocês acham que mandar uma mensagem do plano espiritual para cá é muito fácil? É o médium, é ter a compatibilidade com aquele médium. Futuramente vamos ver isso muito pela transcomunicação instrumental, que é através de aparelhos, que também é um processo trabalhoso, tão trabalhoso que desde o início do século passado, que ainda está se desenvolvendo a transcomunicação instrumental. E a maioria das pessoas nem sabe o que é. Olha o trabalho que dá para isso. Então, o rico, ele teve até uma boa intenção. Manda o Lázaro lá para a minha família, para todo mundo saber o que aconteceu. E o pessoal lá segurar a onda, né? Se cuidar mais, se preparar mais, entender, né? Porque ele também não queria que os irmãos ali sofressem. Ok. Só que Abraão, nessa parte, Deus, né? Falou assim, eles ainda não estão amadurecidos o suficiente para entender isso. Tem as palavras de Moisés, dos profetas, eles não estão escutando nem do Moisés, do profeta, que está todo badalado ali, que todo mundo está ali. Como é que vai ouvir do outro? Badalado nesse sentido, né? Que as pessoas já conheciam, davam crédito, levavam a sério aquelas palavras, eles não levavam a sério nem aquilo. Vai levar a sério de um outro lado, do outro pé rapado ali, que está todo arrebentado lá? É ele que não ia ouvir mesmo. Isso só serviria para aumentar o tormento do pobre do Lázaro lá, que ia ficar lá, meu Deus, gente, nossa, já fiquei esse tempo todo dando a volta aqui para mais 5, aqui para conversar com mais 5, meu Deus do céu. Então, aquele rico teve essa oportunidade, né? Por isso que é mal rico, porque existe o bom rico também, que ele tem a sua riqueza, tem aquilo tudo, e faz uma caridade, ajuda, auxilia. Muitas vezes a gente nem sabe que foi aquele cara que ajudou. Nossa, ele vai fazendo a boa ação dele. Deu para perceber aí, então? Então você que quer muito uma mensagem de um parente, alguma coisa, estuda, leia. Às vezes, quem sabe, esse parente ele está até lhe trazendo uma influência para você ler uma mensagem aqui desse livro, ou do Evangelho, né? Principalmente no que diz respeito ao Evangelho segundo o Espiritismo, que aí eu olho, caramba, a beneficência, de ajudar o próximo, acabei de abrir aqui sem querer uma página, né? Ao acaso, a beneficência, ajudar o próximo, que legal! Eu queria tanto uma prece para uma determinada pessoa, para uma determinada situação. Pega aqui o Evangelho, não precisa esperar uma psicografia, não. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, tem prece aqui para tudo quanto é tipo. Sérgio, tem um amigo que está doente, que está obsidiado. Pode fazer uma prece, pode...
Como é que faz? Eu queria receber uma mensagem para fazer uma prece. Olha lá, é capítulo 28, item número 77. Prece pelos doentes e pelos obsidiados. Olha, tá ali, tá tudo ali. Então, que tal eu trabalhar um raciocínio que, se de repente aquela mensagem que eu tanto queria, ela não chegou para mim, sabe por quê? Porque a mensagem que eu preciso já está aqui. Basta eu procurar. Pega o livro dos Espíritos, faz uma leitura. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma leitura. Se tiver dúvida, manda o WhatsApp para cá que a gente vai respondendo. Então, repare as oportunidades que todos nós temos, né? Então, ele coloca isso dessa parábola aí parábola do mal rico, né? Ok? E lembra, se tem mal rico, é porque existe bom rico. A questão não é o dinheiro, a questão é o mau uso dele, né? Quando a pessoa trabalha aquilo com ganância, tá certo? Chegou a hora de fazer a prece para as pessoas amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas. Eu vou começar a prece quando eu disser pausou, você pausa aí, mencione aí os nomes dessas pessoas, tá bom? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda ajuda, todo auxílio, todo amparo, todo esclarecimento, todo fortalecimento que lhes forem possíveis. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então pausar aí e mencionar os nomes. Fechou aí, né? Então, soltou o pause. Vamos para a fluidificação da água. Se você olhar aqui, ó, programa Minutos de Espiritismo, número 23, você vai encontrar lá, né? Vai no Google, no YouTube, bota Minutos de Espiritismo 23. Tem um estudo completo da fluidificação da água. Então, pega aí a água, a garrafa, o copo, o vasilhame, enfim, bota aí sobre a mesa. Vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer uma prece. Algumas pessoas sentem a energia sair pelas pontas dos dedos. Então você fica com a ponta do dedo assim. Outras sentem sair pela palma da mão. Então tem outros que ficam assim, né? Com a palma da mão. Sérgio, eu não sinto nenhum nem outro. Então faz do jeito que você achar melhor. Não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Então vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a prece, né? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, energias e vibrações, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, coloquei aqui a água, né? Já vou tomar aqui a minha aguinha. E vamos então preparar para a prece de encerramento. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado e de conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local. Que possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz, que possamos fazer por onde manter este ambiente tão limpo e harmonizado como se encontra agora, e que possamos cada vez mais ser instrumentos de Deus a cada vez que praticarmos os valores do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da tolerância, da paciência, da paz e da alegria. E que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Então,
fechamos aqui, né, essa parte, fazemos o Evangelho de hoje, convidamos você a entrar no site da Rádio Espiritismo, os cursos que tem lá, né, são com valores simbólicos para nos ajudar a manter o Evangelho no lar, a manter a Casa Espírita, a manter a rádio no ar, né? Todos são convidados a entrar ali naqueles cursos, tirar as dúvidas, enfim, tá? É um convite aí que a gente faz para vocês. Então, fechamos por hoje. Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!